Olá pessoal, mais uma vez Odair Benoa falando de contradições do Novo Testamento. Falando em especial de três contradições, três fontes alegadas por determinados escritores do Novo Testamento, incluindo João, o evangelista, e Paulo, o apóstolo, e Mateus. Pelo menos três fontes alegadas por eles, fazendo menção lá nas escrituras hebraicas sagradas, tendo cumprimento na história defendida pelo Novo Testamento. E a intenção é refutar tais alegações. Não é caçar pretexto, não é confrontar de forma a querer ofender, magoar a fé, a crença dos cristãos, dos religiosos, aqueles que creem no Novo Testamento como escritura divinamente inspirada. E já foi provado aqui, e apesar que nós não precisamos de provar que o Novo Testamento não tem nenhuma veracidade, os fatos provam. E contra fatos, tem o ditado que diz que contra fato não há argumentação. Porque o que nós falamos, nós apresentamos os fatos, as fontes, no seu contexto original, que não mente, não te deixa confundido. E hoje, em especial, eu gostaria de lembrar uma história no Novo Testamento, que está escrito no Evangelho de João 1:45. Lembra a história de Natanael? Filipe, sendo um discípulo que já conhecia Jesus e Yeshua, ele, ao encontrar com Filipe, ele diz o seguinte: e disse-lhe, acabamos de achar aquele de quem escreveram Moisés na lei e os profetas. Quem? Jesus de Nazaré, filho de José. Isso o Evangelho, João, no Evangelho de João, diz que Filipe apresentou Jesus para Natanael, dizendo que ele tinha achado, eles acabaram de achar aquele de quem Moisés falou na lei e os profetas. Jesus de Nazaré, vindo, filho de José. Para começo, se você for ver no Novo Testamento, os únicos dois escritores que falam a respeito dos pais de Jesus foi Mateus em sua genealogia e Lucas repetindo a mesma genealogia. Ou seja, os dois falando da família, dos ancestrais de Jesus, porém contradizendo uma história com a outra. Ou seja, Mateus fala que ele era filho de um personagem, Lucas fala que ele era filho de outro personagem, sem contar a diferença de mais de 20 personagens nas duas genealogias. Mas isso não é o assunto principal desse nosso tema de hoje. O nosso tema é o seguinte: fontes desconhecidas alegadas por tais escritores. Inclusive essa: onde na lei, onde na Torá, nos profetas, você viu alguém, Moisés e os profetas, falando do tal Jesus defendido no Novo Testamento, vindo de Nazaré e filho de José? Leia lá, procure lá e me diz se há veracidade nessa história. Porque não existe em nenhum momento tal alusão falando de Jesus vindo de Nazaré e falando dele como sendo filho de José. Não existe na lei e não existe
nos profetas. Ou seja, as escrituras hebraicas sagradas nada fala a respeito. Então, se não existe a localização, o endereço sendo mencionado, alegado aqui por Filipe no Evangelho de João, o que podemos dizer disso? Não há veracidade, não é verdade? Uma outra história. Vocês lembram do apóstolo Paulo, o maior apóstolo, inclusive ele mesmo, o apóstolo Paulo, disse que dos apóstolos ele era o maior, até porque ele foi chamado diretamente por ele, Jesus, né? Ele disse, lá em Romanos 15, 12, está escrito, e outra vez diz também Isaías, olha só, ele fala diretamente com todas as letras. E outra vez diz também Isaías. Haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para reger os gentios? Nele os gentios esperarão. Em que lugar de Isaías, de todos os 66 livros de Isaías, você vê essa menção, a raiz de Jessé, o rebento, fazendo alusão a Jesus, conforme alegado no Novo Testamento, no qual os gentios esperarão, porque ele levantaria para reger os gentios. Em que momento em Isaías você vê isso? Você vê essa alusão? Porque é uma menção feita pelo maior apóstolo, escritor de no mínimo 13 epístolas, ou seja, maior parte das epístolas do Novo Testamento foi escrita pelo Paulo. E o Paulo, ele disse que Isaías falou, está escrito lá em Isaías, escritura do profeta Isaías, está escrito que haveria a raiz de Jessé reger os gentios, e no qual todos os gentios esperariam. Onde está escrito isso em Isaías? Endereço errado? Não. Endereço inexistente. E isso foi feito de forma criminosa, porque não existe. Você vai cansar de ler Isaías e você não vai achar nenhuma menção. Essa frase dizendo, pelo qual os gentios esperariam, o qual haveria de levantar para reger os gentios. Você não vê essa alusão feita pelo apóstolo Paulo, é refutada e também não há veracidade. Vamos a uma outra contradição. Endereço errado ou endereço inexistente. Isso é relatado pelo Mateus, no capítulo 27, 9, diz assim, ó, cumpriu-se então o que foi dito pelo profeta Jeremias. Olha só, cumpriu-se então o que foi dito pelo profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado, a quem certos filhos de Israel avaliaram. Ele fala, o apóstolo Mateus aqui, ele fala com todas as letras, parecendo que ele estava ciente, seguro desta afirmação aqui. Ele diz assim, olha, cumpriu-se o que foi dito, ele não errou em relação a endereço, não, pior ainda. Ele tanto errou com o endereço e também com o profeta. O profeta falou isso a respeito das moedas, das 30 moedas que foram avaliadas. Cumpriu-se então o que foi dito pelo profeta Jeremias. Ou seja, leia Jeremias também, todo o livro de Jeremias, do profeta Jeremias, vê se existe em algum momento alguma alusão, menção a respeito de moedas. Você não vai ver. Se eu me lembro bem, parece que não nesse texto, nesse contexto, da forma que o apóstolo defende aqui, mas
Se eu me lembro bem, o profeta Zacarias falou a respeito de moedas, de 30 moedas, mas em um contexto totalmente diferente. Ou seja, uma contradição gritante em relação às duas histórias. Mas, se estamos falando do endereço que Mateus está dando aqui, da afirmação que Mateus está dando aqui a respeito de Jeremias, como sendo Jeremias o profeta que disse a respeito das moedas que tais israelitas avaliaram entre os filhos de Israel. Endereço inexistente, não existe tal localização. Essa fonte não há veracidade. Agora, para fechar aqui com chave de ouro a nossa fala, eu gostaria de lembrar agora, só que dentro do Novo Testamento. Não sei se você já ouviu eu falar nos nossos vídeos que o Novo Testamento, ele não é, ou ele é incoerente consigo mesmo. Por quê? Porque ao mesmo tempo que o Novo Testamento fala uma coisa em determinado tempo, em outro ponto ele fala outra coisa totalmente diferente, né? Ou seja, os textos não são harmoniosos. Os textos são contraditórios. As afirmações dos escritores, infelizmente, não combinam. Lembram de Jesus, depois de batizado, indo para o deserto? Observa nas entrelinhas. Aí o cristão, aqueles que são defensores do Novo Testamento, defensores do ídolo chamado Jesus e Yeshua, porque é provado também que foi um ídolo criado por Roma, pelo Império Romano. E a sua própria escrita prova, uma vez que são tantas as contradições em relação a tantas coisas, provam que não há veracidade nessa escrita. E se não há veracidade, não é uma escritura escrita por Deus, inspirada por Deus. Alguém escreveu em nome de Deus, infelizmente. Tá. Lembra do batismo de Jesus? Isso está em Marcos 1:9-13, que diz assim, ó, olha só. Tanto Marcos fala como João também fala. Aí já entra Marcos e João, os dois evangelistas falando a mesma história, mas diferente. Lembra do batismo de Jesus? Está escrito assim, ó. Após Jesus ser batizado, foi levado imediatamente para o deserto e lá ficou 40 dias e 40 noites. Onde se deu o jejum, né? O jejum de Jesus, que é conhecido. Inclusive, Mateus também fala. Em Mateus 4, também fala de quando Jesus foi para o deserto. Foi levado, transportado para o deserto. Lá ele ficou 40 dias e 40 noites. Mas o interessante na narração, nessas duas narrações dos dois profetas, de Marcos e de João, é que Marcos fala que quando Jesus foi batizado, ele foi imediatamente levado para o deserto e lá ficou 40 dias e 40 noites. O que está errado nisso? Né? Ao ver assim, parece não tem nada errado. É o que está registrado lá. Mas veja o que João diz. Lembra do que João diz, falando também no batismo? Isso no Evangelho de João 1:35-36. Está escrito que após o batismo, ele permaneceu ali e no dia seguinte ele foi levado, ele foi para a Galileia. Ou seja, já que o deserto é chamado de deserto da Galileia, não vamos ver isso como erro, né? Porque Marcos fala que ele foi levado para o deserto. João fala que ele foi levado depois do batismo para a Galileia. Mas o que está em pauta aqui que eu quero salientar, frisar,
com vocês é para o seguinte: Marcos fala que ele foi levado após o batismo imediatamente para o deserto. Já João fala que ele permaneceu ali e no dia seguinte ele foi para Galiléia. E a pergunta é: foi no mesmo instante, imediatamente, conforme narrado por Marcos, ou foi no dia seguinte, conforme narrado por João? São essas as contradições de hoje. E se você gostou do nosso vídeo e ainda não é inscrito, se inscreva para ser avisado de novas postagens no nosso canal Oudaí Ben Noah. Obrigado, tenha uma boa noite.